Bom dia, galerinha. Como é que vocês estão aí em casa, assim como eu, né? Estamos todos dentro de casa, presos, mas sabemos que é por um bem maior e que isso é coisa passageira e que já já nós estaremos juntos de novo, né? Ô, gente, eu havia pedido para vocês fazerem para mim aquela folha de exercícios, né? Você pode ter impresso, colocado aí no seu caderno, ou feito como eu sugeri, marcando com vermelho lá a resposta que você achava correta. Isso aí é para estudar aquela questão dos homônimos e dos parônimos, né? Que é abordado, que é abordada na apostila nossa. Então, o que, que nós temos que entender? Essas palavras, elas sempre são aquelas palavrinhas que nos causam algumas dúvidas no decorrer da nossa vida. Dá aquela dúvida na hora de fazer a redação, né? Qual a palavra que eu uso? É imergir ou emergir? São essas palavrinhas e eu elenquei aqui algumas palavras bem do dia a dia. Inclusive fiz uso, né, de uma atividade que está aí na internet para a gente trabalhar junto aqui e aumentar o nosso nível de conhecimento. Então, eu pedi para você ir marcando e na primeira que nós temos aí, eu te dei a frase e você teria que completá-la para mim com a palavra tráfego ou tráfico. Havíamos até feito já na nossa última aula, obviamente seria a palavra tráfego, mas o que que eu quero que você perceba isso? Está claro para você qual é a diferença de tráfego e tráfico? Tá? Ok, tranquilo. É esse o nosso objetivo, né? Tráfego diz respeito à quantidade de veículos que circulam numa via e o tráfico ligado à atividade criminosa. Ouvimos muito falar em tráfico de drogas. Você soube? Ok. Não sabia alguma das duas? Anota num cantinho aí, tá bom? Na letra B, não, né? Número 2, eu te perguntei. O marido entrou vagarosamente e passou despercebido ou desapercebido. Essas duas palavrinhas, elas nos dão muita dúvida, né? Qual a diferença entre as duas? Então, vamos lá. Pensa, geralmente, como é que você diz? Eu passei despercebido ou desapercebido na sala de aula? Despercebido é quando você não foi notado, ninguém te viu. E desapercebido, na verdade, nós nem fazemos muito uso dessa palavra no dia a dia, ela significa desprovido, quando há falta de alguma coisa. Por exemplo, o Ministério da Saúde passou desapercebido de recursos para o combate aí ao coronavírus, né? Que graças a Deus parece que nem é uma verdade. Ou seja, ele não tinha os recursos. Então pensa no seu dia a dia, como é que você fala essa palavra? Você a fala corretamente ou você costuma também usar de forma incorreta? Então acertou aí, vambora. Não sabia o que é? Coloca setinha, puxa setinha em desapercebido e anota. É desprovido, que tem falta de alguma coisa, tá bom? A número 3 eu perguntei, não costumo infligir ou infringir as leis, ou seja, o sentido aí é de transgredir, né? Infligir seria você aplicar alguma coisa, você aplicar um castigo. Por exemplo, o meu aluno não fez exercício, eu infligi uma penalidade para ele. Por exemplo, deixei-o sem ir ao recreio, coisa que já nem existe mais, mas só para você entender. E infringir é no sentido de você transgredir uma lei. Então, obviamente, aí seria infringir, ok? Na quarta eu perguntei, após o bombardeio, o navio atingido emergiu ou imergiu? Lembra sempre, emergiu de e é subir, ir é de afundar. Então o navio, ele emerge ou ele imerge? Ele afunda, então imergiu, né? Vários japoneses chegaram a São Paulo nas primeiras décadas do século. Então vamos pegar uma pessoa que entra em nosso país, busca geografia aí. Ele geralmente é um emigrante
ou ele é um imigrante. Ou seja, a mesma questão. E deixa o país. E chega ao país. Então, as pessoas que vêm de fora para o nosso país, elas são imigrantes, ok? Esse aí eu acredito que você domina bem, né? Seguindo aí. Não há discriminação ou discriminação de raças naquele país. As pessoas são discriminadas ou discriminadas? Elas são discriminadas. Existe a palavra discriminada? Existe sim. E ela pode ser usada para nós aí, né, em dois sentidos. Pode ser o ato de eu ser uma advogada e tirar o crime de um meliante, né? Ou a discriminação, que é o ato de discriminar uma pessoa por causa da raça, por causa de questões, né, sociais, e assim segue. Número 7. Após anos de luta, consegui a dispensa ou despensa. Opa! Aquele quartinho que tem em nossa casa, toda casa geralmente tem, onde a nossa mãe guarda lá a vassoura, guarda isso, guarda aquilo outro. Ela é a despensa ou a dispensa. Aquele quartinho é a despensa. Dispensa é quando você é dispensado de alguma coisa. Por exemplo, você se acidentou e não pode fazer atividades físicas. Então, o médico te dá um atestado te dispensando das atividades físicas, ok? Então, na verdade, seria dispensa. Em seguida, eu perguntei para você, a chegada do eminente ou iminente diplomata era eminente ou iminente? Opa, essa dá muita dúvida. Qual é a diferença de eminente ou iminente? Eminente é alto, é elevado, mas não é referente à estatura de uma pessoa, não. Eminente é elevado no sentido de ser uma pessoa importante. Por exemplo, o eminente ministro, né, da saúde, em época de coronavírus, né, do Covid-19, tem feito um trabalho magnífico de esclarecimento à população por meio aí, né, da mídia. Então, eminente é uma pessoa importante, de alto cargo no governo. E iminente, ela quer dizer que é uma coisa que está prestes a acontecer, né? Essa situação de isolamento social, ela é uma situação que vai passar eminentemente, ou seja, tá rapidinho, vai acontecer rápido, tá perto de acabar, tá perto de acontecer. Ou nós podemos colocar também, né, como eu coloquei aí, que a chegada do meu pai era iminente, ela aconteceria em breve, ok? Então se lembre, eminente e iminente. Eminente de alto cargo, de nível elevado, e iminente perto de acontecer, tá? A 9 aí diz respeito a você. Você dentro de uma escola faz parte do corpo discente ou do corpo docente? Usamos muito essa palavra em redação, galerinha. Lá quando vocês estiverem no segundo ano fazendo as dissertações, né? O professorado, ele é o corpo docente. São as pessoas que ministram as aulas. Você, enquanto aluno, é o corpo discente, tá? Então, a 7 perguntava para você, o corpo docente era formado por doutores, ok? Número 10, houve alguns incidentes ou acidentes no Congresso. As duas palavras, elas existem, né? Incidente é quando há um episódio, por exemplo, aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido entre duas pessoas e aí houve uma discussão. Então, aquele incidente abalou todo o governo, né? Poderia ser isso, por exemplo.
E acidente é o que a gente vê todas as ruas, né? No sentido de ter acidente de carro, acidente de moto. E aí a gente vê isso todos os dias. Então, na frase, por exemplo, houve alguns incidentes no governo, ou seja, alguns episódios de debate, de discussão, principalmente entre os nossos políticos aí. Vemos isso todos os dias, ok? Vamos seguir aí. Fomos destratados ou distratados pelos anfitriões. As duas existem, obviamente, né? Destratar alguém, pensa no prefixo desumano, desumano. Dá o sentido contrário. Destratar alguém seria maltratar com as palavras. Quando às vezes uma pessoa ela chega até você ou na sua casa e você é extremamente grosseiro, a destrata, trata mal. E distratados seria seria você efetuar um pacto, né? Você destratar, por exemplo, nós temos um pacto ou nós tratamos que todos os dias, durante esse momento aí de isolamento social, nós vamos estudar no mínimo 5 horas por dia. Ok, você não tem cumprido isso, foi o nosso trato, então você está estudando somente 1 hora. Então você está distratando, né? O nosso pacto, é quebrar o pacto. Então, nesse contexto, caberia para nós a palavra destratados, ok? Tá, e aí? Vamos parar um pouquinho e vamos pensar aqui. Tá ficando claro para você? Você tem ciência que essas palavras fazem parte da sua vida? Qual é a estratégia que você usa na hora que você tem que colocar uma delas, por exemplo, na redação? Quando acontecer de você ter que usar umas palavrinhas, esses homônimos e esses parônimos, eles realmente fazem muita confusão na nossa vida. O que você deve fazer? Se você realmente não souber qual palavra usá-la, ou qual palavra usar, desculpe, no seu texto, trabalha com sinônimo, busca outra palavra, tá? Porque, por exemplo, você pode mudar todo o sentido de um texto. Imagina você falando uma narrativa, né? Fazendo uma narrativa em que você quer colocar a quebra de um trato entre duas personagens, e aí você vai lá e coloca destratar. E aí você quebra todo o seu texto. Então fique atento a isso, tá? Pega a dica aí. É legal conhecer, porque faz parte do nosso enriquecimento vocabular, mas se uma redação você tiver aquela dúvida, o que usar, procura aí trabalhar com questão de sinônimos, tá? Não joga para perder não, principalmente na redação, ok? Tá cansativo? Tá nada? Tá tomando um cafezinho aí? Mexe com isso não. Vão continuar aqui, porque querendo ou não, é o modo que eu posso estar perto de vocês.